Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula, onde nós estaremos falando sobre uma importante aplicação do amplificador operacional como buffer. O buffer tem um papel fundamental aqui, com a função de isolar as fontes de sinal do restante do circuito. Então, por exemplo, nós temos aqui uma fonte VI, essa fonte ela tem, como a gente vai ver, uma determinada impedância de saída, e se eu drenar corrente dessa fonte, se eu puxar a corrente dessa fonte, eu vou ter uma perda de sinal, né? E aí o sinal, que é esta informação que está sendo mandada para o resto do circuito, vai chegar com uma determinada atenuação, uma determinada queda. Com isso a gente pode verificar aqui no circuito da figura B, onde uma determinada fonte de sinal tem uma determinada impedância aqui de saída, né? Se eu puxar a corrente dessa fonte aqui de sinal, eu vou ter queda de tensão na própria fonte geradora de sinal, e aí o sinal que chega para ser amplificado, por exemplo, vai chegar com amplitude menor, tá? Então a ideia é isolar a fonte aqui do restante do circuito. Para isso eu preciso de um circuito de alta impedância de entrada. Bom, a gente já sabe que o amplificador operacional oferece altíssima impedância de entrada, né? A gente sabe que ele não drena corrente aqui em seus terminais. Então esse é o efeito que a gente deseja. Eu vou conectar a fonte de sinal aqui no meu circuito buffer. Esse circuito buffer, na verdade, ele simplesmente pega a tensão lá na saída e realimenta aqui na entrada. Portanto, ele tem um ganho unitário, né? Então, o sinal que vai chegar aqui no pino positivo vai sair com a mesma amplitude lá no pino de saída. Ou seja, né, a tensão aqui de entrada é igual à tensão lá na saída. Aqui, VO é igual a VI. Então, o buffer não altera o sinal, ele simplesmente transfere a tensão que está no pino positivo para a saída. Ok? Então, com isso, ele garante que a gente não vai drenar aqui, não vai puxar corrente dessa fonte de sinal, para evitar que haja uma queda de tensão interna, por exemplo, lá no microfone, e que o sinal chegue menor para ser amplificado. Então essa é a ideia aí do nosso buffer. Então os detalhes, né, que a gente vai ver de aplicação vêm a seguir. Então tudo isso que nós comentamos, por exemplo, a gente pode conferir aqui, ó. Se a gente tem lá um determinado sinal de entrada, por exemplo, eu tenho um microfone, né, só uma ideia, lógico, que tem uma determinada impedância aqui de saída de 100 ohms. Então significa o seguinte, vamos imaginar que esse microfone está produzindo um sinalzinho aqui de 100 mV de pico, um sinal de 0,1 volts de pico, e eu quero amplificar esse sinal com uma faixa aqui de 100 vezes, eu quero aumentar esse sinal. Então para isso foi construído aqui, ó, um amplificador inversor, por exemplo, onde o ganho é a relação entre RF e R1. 100K dividido por 1K me dá um ganho de menos 100. Menos porque é um amplificador inversor. Então esse circuito vai amplificar o sinal que vem no microfone 100 vezes, né? E aí jogar ele aqui na saída. Então olha só o que vai acontecer. Como agora a impedância de entrada do circuito aqui do amplificador inversor não é mais essa impedância interna aqui do amplificador operacional. Por que não é mais? Porque agora, veja, se eu aplicar tensão aqui em VI, vai circular uma corrente por esse caminho aqui, ó, ok? Então eu vou drenar uma corrente por esse caminho aqui, que é diferente de aplicar a tensão diretamente no pino. Aqui não entra corrente, tá? Então a característica do nosso amplificador inversor é que a impedância de entrada dele é o valor que você adotar aqui para o resistor R1. Então, como foi adotado um valor relativamente baixo, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter um caminho para corrente circular. Olha, essa fonte de sinal vai fornecer um sinal aqui de 100 mV e será drenada uma corrente nesse sentido aqui. Se eu drenar a corrente aqui, nesse caminho que a gente está vendo em verde, o que vai acontecer? Eu vou ter uma queda de tensão em cima desse resistor. Então vai haver uma diminuição da tensão. Então, por exemplo, aqui ó, saiu do microfone.
100 milivolts, passa a corrente por aqui, há uma queda de tensão, chegou do outro lado ali, na saída do microfone, somente 90 milivolts. Então eu já estou perdendo uma amplitude aqui, uma parte do meu sinal se perdeu internamente aqui, né? Quanto maior essa corrente, maior a queda de tensão, menor o sinal que chega para ser amplificado. Então esse é o problema, né? De a gente não ter alta impedância de entrada. Aqui a impedância de entrada aqui é 1 kΩ. Bem, e então para a gente fazer essa análise, a gente vai olhar aqui as equações do circuito. Veja só que a corrente que vai circular aqui no nos nossos resistores de 100 ohms e 1K, 1 kΩ, essa corrente ela é estipulada aqui pela lei de Ohm. Nós temos então que a corrente é a tensão aplicada no circuito de entrada divididos pela soma dos dois resistores, né? Nós temos a tensão Vs que vai ser aplicada nesses dois resistores aqui. Como é que a gente sabe isso, né? Então lembra o seguinte, aqui nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho aqui, nós temos a mesma tensão, nós temos um terra aqui também, né? Porque nós temos um terra virtual. A tensão que está no pino positivo é a mesma tensão que está aqui nesse ponto no pino negativo. Então é como se essa corrente que sai da fonte estivesse indo direto para o terra, ok? Ou seja, toda essa tensão está sendo aplicada nos dois resistores, uma vez que esse ponto está aqui conectado ao terra. Tranquilo? Então nós estamos aplicando a tensão da fonte nos dois resistores RS e R1, fazendo a continha aqui, a corrente então que vai circular ali é de 90,9 microamperes, essa corrente que vai aqui, vai passar aqui por RS e por R1. Bom, então se eu sei a corrente que está circulando aqui, se eu sei a corrente que passa por RS, eu consigo calcular a queda de tensão em cima do RS. A queda de tensão em cima do RS também é dada pela lei de Ohm, é o RS vezes o I. Então, fazendo a multiplicação aqui do RS vezes o I, nós temos então aqui uma queda de tensão de 9 milivolts em cima desse resistor RS aqui, 9 milivolts. Então, portanto, né, o que vai chegar do outro lado aqui é a diferença entre 100 milivolts menos o 9 milivolts que vai aparecer no resistor. Então, a tensão que chega aqui em VI para ser amplificada é a diferença de Vs menos a queda de tensão no resistor RS. Então a fonte manda 100 mA, eu vou perder 9,09 mV no resistor RS, chega lá em VI 90,9 mV para ser amplificado. Ok? Então essa é a perda que a gente tem aqui interna no microfone. Então sai 100 no microfone, chega a 90,9 mV para ser amplificado. E aí esses 90,9 vão ser multiplicados por menos 100 e vai ser menos 9 volts, quando na verdade deveria estar saindo menos 10 volts. Então a gente tem 1 volt aqui de perda, né, no nosso circuito, ok? Então essa é a importância aí de ter alta impedância de entrada. Como é que a gente vai garantir essa alta impedância de entrada agora? Simplesmente vamos adotar o nosso buffer aqui no mesmo circuito. Então veja que a fonte de sinal ela vai mandar aqui os 100 milivolts. Só que agora, para garantir que eu não drene corrente aqui no circuito, a gente vai colocar o nosso buffer. O nosso buffer garante o quê? Que a corrente que entra aqui, ó, nos terminais, ela é o quê? Nula, é zero. Portanto, eu não vou drenar corrente aqui da minha fonte. A corrente aqui, ela é o que? Igual a zero. Muito bem, nós temos então altíssima impedância de entrada, que é a impedância do nosso amplificador operacional aqui. Qual é a característica do buffer? Ele pega o sinal de entrada, multiplica por 1 e joga na saída, ou seja, ele só transfere o sinal de entrada. Ah, mas aqui eu continuo tendo baixa impedância de entrada no meu amplificador. Bom, aí é que vem o detalhe então agora. Aqui eu vou continuar puxando corrente, ó, certo? Essa corrente que vem aqui no resistor R1 vai seguir para cá, ó. Vai seguir para cá. Eu tenho baixa impedância, vai ter uma corrente circulando aqui,
Mas quem é que vai fornecer essa corrente agora? É o nosso amplificador. Ele é que vai fornecer a corrente que o circuito aqui na frente vai pedir, e não mais a fonte aqui. A fonte não fornece mais essa corrente, ok? Então a gente tira o papel aqui da fonte de fornecer corrente, porque o objetivo dela, se é um microfone, é simplesmente fornecer o sinal aqui de tensão que represente lá um determinado sinal de áudio, ok? Então, o sinal de áudio eu estou garantindo que ele vai chegar para ser amplificado, e esse circuito aqui na frente vai drenar uma determinada corrente, mas quem vai fornecer essa corrente é o amplificador operacional agora, ok? Então sai 100 mV do microfone, o buffer garante que 100 mV chegam aqui para ser amplificado, e aí o circuito amplifica e fornece lá 10 volts na saída de pico, né? Diferentemente aqui que esse circuito sem a alta impedância de entrada acabou fornecendo 9 volts, né? Muito bem, então essa é uma aplicação, é uma das aplicações aqui do nosso circuito com buffer. Então veja um detalhe aqui que não foi mencionado até agora, né? Como isso aqui é um amplificador operacional, eu tenho que tomar cuidado para que não haja um desbalanceamento interno aqui das correntes e tensões. Se a minha impedância aqui, ó, de saída da minha fonte de sinal é de 100 ohms, o ideal é que eu coloque aqui na realimentação o mesmo valor de impedância ou de resistência, tá? Para não gerar um desbalanceamento interno de correntes e tensões. Tá? Essa seria a ideia inicial, né, que está ilustrada exatamente aqui, ó, nessa figurinha aqui, na figurinha A e B. Tá? Então é o seguinte, para grandes tensões aqui, para amplitudes grandes aí na ordem de volts, você não precisa colocar o resistor aqui de realimentação. Agora, quando eu estou trabalhando com amplitudes aqui de sinal muito pequenas, aí da ordem de milivolts, é interessante então fazer esse balanceamento aqui. Ó. Eu vou simplesmente pegar essa resistência aqui conhecida da fonte de sinal e replicar ela aqui na realimentação do meu buffer, né? Então é muito comum aqui, por exemplo, se você tem um gerador de funções, se você pegar o manual do gerador de funções, o fabricante vai colocar, olha, a impedância de saída desse gerador de funções é aproximadamente 50 ohms em tal faixa de frequência. Ok? Então isso a gente leva em conta aqui nos casamentos aqui de impedância. Muito bem, essa é a ideia aqui do nosso buffer, né? Só para fazer uma complementação, eu peguei aqui um exemplo aqui de alguns sensores, né? Olha só, se a gente tem aqui, por exemplo, um sensor de pH, o sensor de pH ele tem muitas vezes altíssima impedância de saída aqui, ó, 1 mega, 1 giga. Então qualquer corrente que circular vai gerar uma alta queda de tensão, porque a impedância aqui é muito alta, a impedância de saída. 1 mega, 1 giga, coisa relativamente alta, né? Então, se esse, como a gente tem aqui ó, com 100 ohms, deu uma queda de 10 milivolts, né? Se eu tenho uma altíssima impedância, quanto maior o valor dessa impedância de saída, maior a queda de tensão do sinal, e aí você não consegue medir o sinal que o sensor está mandando, tá? Então eu vou ter que fazer vou ter que isolar o meu circuito, né? Veja que tem um exemplo de aplicação que eu achei na internet aí, mas simplesmente aqui veja que a gente isola o nosso circuito. Tem diversas configurações especiais para tratar dessas altas impedâncias aqui em sensores, né? Então aqui um outro exemplo, ó, veja que eu tenho aqui um sensor de famoso LM35, sensor de temperatura, onde o fabricante está garantindo ó, que a impedância de saída dele não é alta, 0,1 ohms, é baixa, né? Justamente já para tentar eliminar o problema aqui de perda de transmissão de sinal, né? Se algum circuito puxar a corrente dele, eu vou ter uma corrente passando por uma impedância de saída de 0,1 ohms. Mas de qualquer forma é interessante fazer aí colocar um estágio, né, de alta impedância para isolar o sensor sempre aqui do resto do circuito. Muito bem, então esta foi a nossa parte teórica aqui relativa aí ao nosso circuito buffer, né? Detalhe que o nosso buffer aqui
a alimentação dele vai depender do tipo de sinal que você está mandando. Se eu estou mandando um sinal somente positivo, não há necessidade de usar a alimentação simétrica aqui, né? Desde que você use um amplificador que aceite trabalhar com GND aqui no pino negativo, ok? Então, sempre que possível evitar a fonte simétrica, melhor. Agora, se eu estou mandando um sinal aqui que é, por exemplo, um sinal alternado, eu vou ter que transmitir tanto positivo quanto negativo, então eu vou precisar aqui da minha fonte de alimentação simétrica. Então nós vamos fazer um exemplo prático agora somente aqui para ilustrar, né, o funcionamento aqui do nosso buffer. Muito bem, nós faremos agora a apresentação prática aqui do buffer, né, utilizando o amplificador operacional LM358, o amplificador operacional LM358 ele na verdade é um CI, um circuito integrado com dois amplificadores dentro, internos aqui, de acordo com essa figura, o esquemático do CI. Esse CI pode ser alimentado com mais VCC e menos VCC, ou mais VCC e GND, então vai depender do tipo de aplicação. No nosso caso, a gente vai utilizar uma fonte simétrica, porque a gente vai precisar de um sinal tanto positivo quanto negativo na saída. E aí nós faremos aqui então uma ligação da seguinte forma: nós ligaremos duas baterias em série, onde o ponto comum aqui da ligação em série vai ser o GND. Então, do GND para o lado positivo nós temos mais VCC, e do GND para o lado negativo menos VCC. Da mesma forma, a gente pode ligar duas fontes aqui em série, ó, mais com menos, né? Se a gente tem uma fonte desse tipo, desse modelo, tirando o GND aqui do ponto comum, né? E em relação ao GND para o lado negativo é menos VCC, e em relação ao GND para o lado positivo é mais VCC. Simplesmente essa é a configuração série. A montagem que a gente irá fazer é exatamente essa que a gente está vendo aqui na figura. Deixa eu só dar um zoom aqui, ok. Então a montagem que nós iremos fazer, ela vai utilizar a fonte simétrica com mais 12 e menos 12. Como é um buffer, veja que no CI aqui LM358 eu vou alimentar ele com menos 12, pino 8 é mais 12, que é a alimentação positiva. Não vai o GND no CI, o GND nesse caso agora só vai servir de referência para o gerador de funções e para os canais aqui de medidas aqui do nosso osciloscópio, né? Então tudo que eu for medir aqui e gerar o sinal é em relação ao GND. Então veja só, a gente vai pegar o canal 1 aqui desse osciloscópio da Analog Arts aqui, que é um osciloscópio para PC, canal 1, e a gente vai medir o sinal gerado pelo gerador de funções que também está embutido aqui nesse osciloscópio. Então essa linha azul representa o gerador de funções, que vai mandar um sinal senoidal de 1 volt de pico na entrada positiva do nosso buffer, e aí a gente, como o buffer tem ganho unitário, a gente vai ter que ver esse mesmo sinal aqui na saída, né, que a gente vai medir com o canal 2 deste osciloscópio. Então a ideia é básica: eu injeto um sinal senoidal de 1 volt de pico e meço, né, eu tenho que medir exatamente o mesmo sinal na saída do buffer, ok? Então o processo é bem simples. Para isso, então, a gente vai dar uma olhadinha aqui no circuito, já está montado, não tem muito o que mostrar, na verdade, é uma grande bagunça aqui só para fazer um buffer, né? Então veja, o CI já está conectado aqui, o sinal já está sendo injetado, estou vendo minha fonte simétrica mais 12 e menos 12, e aqui estão as duas pontas do osciloscópio. Aqui à minha esquerda, essa ponta com marca amarela aqui está medindo a entrada do sinal que está sendo gerado pelo osciloscópio, e aqui essa outra ponta está medindo a saída do sinal proveniente do osciloscópio. Então vamos ver aí estes sinais. Eu vou chamar aqui o meu osciloscópio. Está aqui a telinha do osciloscópio. Vou chamar o gerador de funções. Está aqui o gerador de funções. A gente já vai ajustar aqui. Vou colocar 2 volts de pico a pico. Isso me dá 1 volt de pico numa frequência aqui de 1 kHz. Está aqui o sinal. A gente vai dar um offset. Já está sintonizando. Está aqui o meu sinal com
1 volt de, aqui está em 500 mV por divisão, então meio volt mais meio volt dá 1 volt de pico, né? Se a gente colocar 1 volt por divisão, está aqui 1 volt de pico, 2 volts de pico a pico. Então agora eu vou ligar o canal 2, que é o canal de saída. Vamos colocar na mesma escala, está aqui, né? Então, em azul é o sinal de saída, que está aqui com 1 volt, máximo aqui 1 volt de pico, né? Se a gente mudar a escala aqui para 1 volt, está lá 1 volt de pico, exatamente igual ao canal de entrada. Então aqui a gente pode ver que os dois sinais estão em fase, né? Eu tenho 1 volt de entrada, 1 volt de saída, ok? Os dois na mesma frequência de 1 kHz. Se a gente usar a mesma escala, um sinal se sobrepõe ao outro. Então esse é o nosso circuito buffer. E a gente acaba de fazer uma demonstração comprovando aí então a sua funcionalidade, né? Então esse circuito, lembrar, né, que esse circuito é sempre empregado quando a gente tem algum tipo de sensor, por exemplo, mandando sinal, a gente tem que isolar o sensor do restante do circuito, dependendo até do circuito da aplicação que você estiver fazendo. Até mesmo quando você deseja ajustar uma tensão de referência num determinado potenciômetro, então às vezes você tem que isolar esse potenciômetro do resto do circuito para que não haja nenhum tipo de variação conforme o circuito venha a operar. Muito bem, então espero que vocês tenham gostado e até a próxima.